Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 19 de junho de 2021. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você até às 11 horas e comigo aqui no estúdio já o nosso velho conhecido, né? O Padre Campos, José Freitas Campos, que é pároco da paróquia de São Sebastião, no Alecrim, aqui em Natal. E com o Padre Campos, nós vamos conversar hoje sobre festas juninas, a devoção, a tradição, as tradições, a religiosidade desse mês, que é tão forte, né? Especialmente para nós nordestinos. Padre Campos, bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja. Obrigado, Cacilda. Bom dia, povo de Deus. Que beleza podermos ter mais essa rica oportunidade no contexto do ciclo junino, com este sertão nordestino tão verde, com tantas chuvas. Após termos celebrado Santo Antônio, vamos ainda celebrar São João e São Pedro. E aí vamos aprender cada vez mais com esses santos, amigos de Deus, nossos amigos, eles que nos transmitem lições tão bonitas de fé, de amor e de tanta esperança para este nosso povo. Com certeza. E quando o Padre Campos vem aqui ao programa Aprendendo com a Igreja, é dia da gente conversar muito, né? Da gente ter muito assunto com ele. E quando se trata desses assuntos da religiosidade popular, aí é que nós temos assuntos mesmo com o Padre Campos. Ô Padre Campos, primeiro, quem são os santos juninos? Beleza. Eu acho que Cacilda e eu estabelecemos uma sintonia tão grande que os assuntos correm, não é? Pois que é. A gente tem sempre, como a gente diz, pano para as mangas. Com certeza. Para falar, refletir, meditar, interiorizar e também tirarmos as nossas conclusões práticas para a vivência da nossa fé. Pois é, os santos considerados do ciclo junino são estes que acabamos de citar: Santo Antônio, cuja festa celebramos no dia 13 de junho, precedido de uma trezena. Depois vamos falar um pouco sobre isto, porque trezena. Isso. São João Batista, o precursor, o profeta, no dia 24, né? E, por último, São Pedro e São Paulo. São Paulo, menos lembrado, eu tentei pesquisar por que os três são mais e ele menos. Porque São Paulo é mais o intelectual, o evangelizador, conhecido mais pelas suas cartas, né? Pelos textos bíblicos tão profundos que ele nos deixou. Então, mas de qualquer maneira, é lembrado também. O primeiro, Santo Antônio, o nascimento e morte. João Batista, o nascimento, e Pedro e Paulo, o martírio. Por que chama Santo Junino? É porque é celebrado no mês de junho? Porque todos eles se celebram dentro do mês de junho. Daí porque algumas vezes dizem até o mês de São João, não é? Com referência a um deles. Lá no Seridó, diz assim, se conhece muito o mês de São João, né? O mês de junho. O mês de São e João. o mês de Santana, que é o mês de junho. Por causa da festa de Santana, dia 26. Exatamente. Ótimo, beleza. A gente pode falar sobre um pouco da história de cada um deles? Podemos, é sempre bom. Pois não, vamos lá. Então vamos começar por Santo Antônio. Com certeza. O casamenteiro. Isto é o do pão de Santo Antônio. Sim. Então, vejam bem, por que celebramos no dia 13 e por que é trezena? Daí porque, então, são 13 dias que precedem, não é, a festa, do dia 1º ao dia 13, porque exatamente ele nasceu no dia 13 de junho, em Lisboa. Ele é português. Algumas vezes dizem de Lisboa e de Pádua. Aí por quê? Porque ele nasceu em Lisboa e faleceu em Pádua. Então, resumindo, a história de Santo Antônio é muito interessante. Ele nasceu, a casa de seus pais, que eram nobres,
é vizinha à catedral, a sede de Lisboa, e hoje transformada num bonito museu, né, sobre Santo Antônio. E ele, apesar de ter pais nobres, militares, ele sempre teve tendência a seguir a vida religiosa, já começando como coroinha, ali ajudando aos padres nas missas. Inicialmente ele se encantou pela ordem dos agostinianos, chegou a entrar, depois ele começou a perceber que queria uma ordem religiosa mais missionária. Ele tinha sonhos de ir à África e de ser missionário mais distante. Então, aí ele entra para a ordem dos franciscanos. Faz toda a sua formação em Portugal, depois segue para a Itália e ali ele já se ordena, é um frade muito significativo porque é um homem muito inteligente e se destaca pelos seus sermões. Onde Santo Antônio estava, aí o povo acorria para ouvi-lo, não é? Não tinha meios de comunicação, mas a propaganda boca a boca, a tradição oral acontecia, claro, a gente sabe disso. E aí ele começou a se tornar um grande professor, não é? Aí foi provincial e também chegou a, por ocasião de um capítulo geral da Ordem Franciscana, um famoso capítulo chamado o Capítulo das Esteiras, que aconteceu em Assis, onde reuniu 3.000 frades, naquele tempo estamos falando no século XIII, 3.000 frades. Então ele chegou a conviver e conhecer pessoalmente com São Francisco, o fundador da ordem. Mas aí ele não permaneceu somente na Itália, mas foi também para a França. Lá construiu, ajudou a edificar muitos conventos, também fez a sua missão, seu apostolado, chegou a escrever cartas, sermões, nós temos isso, o resgate disso é possível, a gente ter acesso. E é interessante também que já em vida as pessoas o tinham como santo. Então, aí vem várias histórias. Vamos falar a primeira do pão, porque o pão de Santo Antônio, que é distribuído cada terça-feira. O pão dos pobres. Aqui, inclusive, o convento de Santo Antônio tem essa prática, faz isso. Porque uma certa vez ele estava no convento, na Itália, e chegam uns pobres pedindo pão. E ele vai à dispensa lá e encontra os cestos de pão para os frades, para o café da manhã. Então ele carrega todos os cestos e distribui a todos os pobres. Quando chega a hora do café, então vai o irmão o responsável e diz: mas Frei Antônio, onde é que está o pão? Eu fui lá nos cestos vazios e agora, como é que a gente vai tomar café? Então Santo Antônio diz: olhe direito, você talvez não olhou com cuidado, esses pães estão lá. E quando ele foi verificar, o irmão foi verificar, os cestos estavam transbordantes, deu para os frades tomar café e ainda distribuir com todos os pobres. Então esse é o milagre dos pães, daí porque é chamado o pão de Santo Antônio, que é abençoado. Por que Santo Antônio é casamenteiro? Na realidade, ele organizava, digamos, melhor a questão do matrimônio. Naquele tempo, primeiro, não eram as jovens que escolhiam noivos, e sim os pais. Sim. Então, Santo Antônio reagiu com isto. Achou que era direito de toda moça, de toda jovem, escolher o seu esposo, e não os pais por elas, não é? Segundo, havia muitas brigas, muitas questões, muitas separações e muita discriminação, muita escolha. Porque, por exemplo, para casar e casar bem, a jovem, o noivo tinha que, a jovem tinha que ter um dote, não é? Então, esse dote, que era uma espécie de herança, muitas vezes era comprada. Então, o que ele fazia? Santo Antônio
se aquela jovem escolhia casar com aquele jovem, então ele colaborava, ele ajudava financeiramente, ou dialogava com os pais, ou, portanto, arrumava os casamentos nesse sentido. Por isso casamenteiro. Por isso que é casamenteiro. E aí se foi tomando, não é? Depois, outra coisa interessante é que já em vida, não é? Ele era também muito ligado à vida militar, porque ele tinha sido militar. Então, quando a devoção vem para o Brasil, vinda de Portugal, ele já era considerado padroeiro dos militares, do exército, né? E no Brasil ele teve honras de militar, de capitão, de major, dessas coisas todas. É interessante a relação, né, por exemplo, aqui o convento de Santo Antônio, assim como outros conventos, celebram a festa de Santo Antônio, né? Não só de São Francisco, como também a de Santo Antônio. Os conventos franciscanos, é porque ele era franciscano. Franciscano. São Francisco como fundador da ordem e ele como um homem que se destacou muito, né? Então, só concluindo a brevíssima biografia. De modo que, quando ele faleceu, já tinha a fama de santo, em vida mesmo, né? E tem uma outra coisa. Por que ele está com o menino nos braços, que é o menino Jesus, não é? Como ele trabalhava muito, então pediu a um certo conde lá na Itália, em Campo San Piero, que construísse uma pequena ermida para ele, um lugar mais afastado, longe do barulho do movimento, onde ele pudesse meditar, escrever, rezar com calma. E ele ficava lá uma semana, vários dias, também descansando. E um certo dia, quando o conde vai visitá-lo, bate a porta, que abre, ele está com este menino nas mãos, que é o menino Jesus. Depois tem a história dos lírios. Em alguns lugares, até no Brasil, tem a procissão dos lírios. Porque o lírio é símbolo, uma flor muito bonita, símbolo da pureza. Então, é pela pureza de Santo Antônio, de tanta devoção, que se considerar também o santo dos lírios. É muita história, né? Tem muita coisa ainda. Eu estou muito resumindo, porque vamos para os outros ainda. Exato, né? Vamos agora conhecer João, o precursor. João, que não é o João Evangelista. Exato. É o João o Batista, quer dizer, aquele que batizou Jesus. Então, Batista significa isso? O batizador. O autor do batismo de Jesus. O Batista. Aquele que batizou Jesus. Então, claro, eu deveria ter dito antes que todas essas festas dentro desse ciclo junino foram festas que têm já anos de história, foram trazidas pelos portugueses no início da colonização, não é? Então, aí vem a festa de São João, não é? Quando a gente fala de festa de São João, a gente pensa logo na fogueira. De fato, é um símbolo que entre os pagãos até já existia, na Bíblia também, não é? Mas aí a fogueira foi trazida para o Brasil para celebrar São João e diz um historiador, Frei Vicente de Salvador, que até os índios acharam interessante aquela novidade da fogueira. E uma outra coisa também de São João Batista é que ao redor da fogueira as pessoas se fazem como padrinhos, tem a história do compadrio, né? Os padrinhos de fogueira. Padrinhos de fogueira, sim. Fulano de tal, minha madrinha de fogueira. É isso. E tem as adivinhações também, a previsão do futuro. E em todo o ciclo junino, sobretudo já para o São João, já tem as comidas típicas, não é? Sim. As comidas típicas, porque o pessoal que já plantou, quer dizer, se choveu a partir de 19 de março, de acordo com a tradição, então se supõe que em maio, junho já tem a colheita. A colheita de milho e muita comida Esse típica. ano, então, que graças a Deus choveu. Exato. Então, canjica, pamonha e por aí vai.
não é? Bom, e depois tem as quadrilhas. Já dizem que, o Câmara Cascudo afirma isso, que a quadrilha já é de origem francesa. Mas chegando aqui, teve as suas adaptações, de modo que é algo assim muito regional. Outro detalhe do ciclo junino: por que as festas juninas se desenvolveram mais no interior do que no litoral, não é? Porque são festas assim ligadas à colheita, não é? Já no litoral não tem, não é, muito a plantação que tem no interior. É uma festa muito mais rural. Exato. E a gente nota no Nordeste, cada estado tem uma cidade de referência. Por exemplo, Rio Grande, como começar? Rio Grande do Norte é Mossoró, cidade junina. Pernambuco é Caruaru. Paraíba é Campina Grande. Isso. Sergipe é Estância. A Bahia é Amargosa e por aí vai. Padre Campos, a gente vai para um rápido intervalo. O primeiro bloco já se foi. Por isso que eu digo que tem sempre muito assunto para conversar com o Padre Campos, né? Falta tempo. Então a gente vai para um breve intervalo, 2 minutinhos a gente volta falando mais sobre essas festas tão gostosas, né? Esses santos tão festejados no nosso Nordeste, que são os santos juninos. Então, rapidinho a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje com o nosso convidado é o Padre Campos, da paróquia de São Sebastião do Alecrim. E nós estamos conversando sobre os santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo também, né? Os santos. Isso, vamos chegar a São Paulo. Que são tão festejados nesse mês de junho. E estamos bem, hoje dia 19, né? Já às vésperas da festa de São João. Padre Campos, mas a gente terminou o primeiro bloco já começando a falar sobre São João. Eu queria que o senhor falasse mais agora sobre esse santo, né? Isso. São João muito Batista. Bem. Cuja festa celebramos agora dia 24. A Natividade, que é o nascimento. O nascimento, Então, como eu dizia, Santo Antônio é precedido de a trezena, 13 noites. Já São João é novena, 9 noites, né? Sim. Novenário. E aí, veja bem, de uma maneira geral, esses santos têm um respaldo tão grande no Brasil que há uma infinidade de cidades com este nome. Eu não saberia dizer, porque pode ser que de repente tem uma e outra que é nova, quantas cidades no Brasil nós temos com o nome de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, de São Paulo. São muitas, verdade. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, tem São João do Sabugi, não lembro se tem mais outra, mas assim, a gente tem Santo Antônio aqui no Agreste, né? São Pedro no Potengi. Isso, e assim vai, São Paulo, Potengi. São referências aos santos. Agora, para distinguir uma da outra, e coloca um qualificativo, um acidente geográfico, uma coisa assim. Mas então voltemos a São João, não é? O precursor, o profeta, aquele que prepara o nascimento de Jesus, não é? Aí a gente vê, há textos bíblicos que fundamentam, não é? Aquela visita de Maria a Isabel, não é? Antes do nascimento de Jesus, e a criança pulou de alegria, tarará, tarará, veio magnífica, tudo isso. Quer dizer, há uma fartura de textos bíblicos que se referem ao profeta, a voz que clama no deserto, preparar os caminhos do Senhor e por aí vai. Agora, dentro da religiosidade popular, é bom dizer que, sobretudo, São João, São Pedro, eles também passaram pelo sincretismo, quer dizer, outras religiões, tipo a Umbanda, os cultos afro, também o cultuam, né? Ao seu modo, de sua maneira. Mas aí São João Batista é aquela coisa muito característica, não é, do seu martírio, já não é o nascimento, né? Quer dizer, há uma outra comemoração do martírio, o que chama a atenção, mas aí é o nascimento. Então, o nascimento de uma criança é sempre sinal de alegria, de vida nova. Então, daí porque os balões, capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão, e vai.
e os folguedos, e as quadrilhas, e tudo isso cria muita música, cria um clima de muita alegria, né? Sobretudo no Nordeste. Quer dizer, em todo o Brasil se comemora, essas festas são comemoradas, mas, sobretudo, na região Nordeste, as festas juninas são mais marcantes, mais características, mais nossas. Tem? Há um diferencial. E aí, lá em Olinda, há uma igreja do século XVII, dizem que foi a primeira igreja dedicada a São João Batista. Se bem que a gente pode lembrar São João de Latrão em Roma, pode lembrar outras grandes igrejas de São João. Mas dizem que há um detalhe. Na invasão dos holandeses a Olinda, no incêndio que houve na cidade, foi a única igreja que escapou das que estavam construídas naquele tempo, né? A igreja de São João Batista, que ainda está preservada. São João Batista foi aquele do martírio, isso, né? Isso. Tá lá no Evangelho de Herodes. Também, né? Herodias, pede a cabeça de João, pelas denúncias que ele fazia, as injustiças, as arbitrariedades do poder, tem tudo isso, não é? É o grande profeta. É tanto que ele às vezes está com o dedo levantado. Alguns dizem assim, São João Batista, o apontador. Por quê? Porque ele apontava o caminho que leva a humanidade a Cristo. E ele é chamado de o precursor porque ele foi quem, digamos assim, abriu preparou o caminho para Jesus. Então, como profeta, ele faz, diríamos, é o profeta ponte ou de transição. Ele faz a passagem entre o Antigo e o Novo Testamento. E eles eram praticamente da mesma idade. Isso. Então, essa dimensão profética de João Batista, o profeta, é muito importante, né? Sim. Do ponto de vista bíblico, teológico, eclesial. É aquele que fala em nome de Deus, profeta. É aquele que fala em nome de Deus, não em seu próprio nome. É aquele que faz o anúncio e a denúncia. Ele anuncia a boa nova, a boa notícia, a feliz novidade, o evangelho, e denuncia tudo aquilo que contradiz, que contraria a palavra de Deus. Realmente ele era o precursor de Jesus, né? E a função, ele dizia, olha, não sou eu que batizo, né? O verdadeiro batismo quem vai fazer é Jesus. E dele eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, não é? Eu não sou o Messias, mas virá um outro. De fato, ele preparou a humanidade para a chegada de Jesus, na plenitude dos tempos. E Pedro? Muito bem, então vamos agora a Pedro. Pedro, pelo fato de ser pescador... Não é? Pedro é o apóstolo. É o apóstolo. É o apóstolo a quem Jesus confiou o poder das chaves. Não é? As chaves do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Daí porque ele é sempre com a chave na mão. Não é? Sim. Com a chave na mão. É aquele que vai abrir a porta do céu, como dizemos na tradição. Então, pelo fato dele ser um pescador da Galileia, a quem Jesus chamou, né? Eu te farei pescador de homens. Então, ele é muito ligado ao litoral, é o padroeiro dos pescadores. Então, ele é muito comemorado em lugares da costa, da praia, onde tem o mar, onde tem a pesca. Há uma festa muito grande em termos de Brasil, lá em Rio Grande, que é uma das cidades históricas do Rio Grande do Sul, que tem como padroeiro São Pedro. Mas claro que São Pedro é celebrado em muitos lugares, no litoral nordestino. Eu sei, não é padroeiro, mas a gente tem... Não é, aliás, é padroeiro. Bahia Formosa, o padroeiro de Bahia Formosa, né? São que Pedro, é litoral, não é? Que é praia. São Pedro Pescador. Pescador do Mar da Galileia. Touros não é padroeiro, ele não é padroeiro, mas é festejado
E por aí vai. Então, litoral de em praia, Macau também. de costa também, onde tem mar, onde tem a pesca, ele é muito homenageado, né? E é interessante, assim, né, a confiança que Jesus depositava em Pedro, e pelos relatos bíblicos a gente vê Pedro assim, o teimoso. Isso. Aquele meio homem meio grosso, teimoso, né? E veja como é interessante, né? Ele chegou a negar a Jesus, né? 3 vezes. Tu me amas, então, daí por quê? Para confiar o poder das chaves, como a gente chama assim, de ligar e desligar, de ser o primeiro entre os apóstolos, né? Dos 12, Jesus quer testá-lo, porque o poder não é um poder de mando, mas é um poder de amor, né? Tu me amas, Senhor, tu sabes tudo. Depois da 3ª vez, tu sabes que eu te amo. É como se fosse, por que essa insistência? Mas de qualquer maneira, é Jesus querer testá-lo para saber se aquele que o negou vai dar provas de amor a ele. Exato, aquele episódio não lá antes da paixão. Isto, né? E ele vai até o fim. Segundo a tradição, quando Pedro foi martirizado e quiseram crucificá-lo, há um relato assim que dizem: eu prefiro ser crucificado de cabeças para baixo, com a cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado igual ao mestre. Ele foi crucificado em Roma, né? Roma. E naquele lugar onde hoje está construída a Basílica de São Pedro. De tal modo que, quando os bispos fazem a visita ad limina apostolorum, né, à luz dos apóstolos, no limiar de Pedro, então a primeira missa que eles celebram é na catacumba de São Pedro. E na visita ad limina agora, quem presidiu esta Eucaristia foi Dom Jaime. Isso, na visita do Regional Nordeste 2, no mês de maio, Pedro, agora em maio. Foi. Exatamente. Exato. Então é lá onde toda a tradição reza, diz que Pedro está sepultado. E foi daí porque se construiu a Basílica de São Pedro, não é? E São Paulo? São Paulo a gente não festeja como um santo junino, mas é um santo importante. Mas eu, como disse, olha bem, então é muito interessante a vida de Paulo, sobretudo Atos dos Apóstolos 15, onde narra em detalhes aquele episódio da conversão. Ele era um perseguidor de Jesus Cristo, dos apóstolos. Ele não esteve com Jesus pessoalmente, mas aí a caminho de Damasco ele cai aquela queda do cavalo, não é? E aí Saulo, a voz que ele escuta: por que me persegues? E a partir daí é interessante, ele cai, mas ele se levanta, fica cego, não é? Depois, com essa cegueira, ele é conduzido para Damasco. Ali ele é evangelizado por um catequista chamado Ananias, e depois de um tempo de preparado, de catequizado, ele vai ser o grande apóstolo das nações. Quer dizer, a expansão do cristianismo de uma maneira tão rápida se deve a Saulo, a Paulo, não é? A Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Temos que lembrar que no martírio do diácono Estevão, Paulo estava juntamente com a multidão que o apedrejou. Certamente também jogou as suas pedras no diácono Estevão, no primeiro mártir da igreja. Daí porque o protomártir, como nós temos os nossos protomártires do Brasil, que é outro capítulo, vamos falar depois, em outras vezes. Exato. Então, e aí, a partir dessa preparação que ele faz em Damasco, com Ananias, ele sai a evangelizar, se arriscando, mas morre também em Roma. Roma. Daí porque você tem, no lugar onde ele morreu, a Basílica de São Paulo, já fora da cidade, fora dos muros de Roma. Exatamente, porque é fora dos muros da cidade, né? Da antiga Roma, não é isso? Dos arredores. Padre Campos, o senhor falando agora assim, né, da história de cada um deles, aí a ordem, digamos, a ordem cronológica do tempo que eles viveram, exatamente, primeiro, quem viveu primeiro foi Pedro, não é?
que conviveu com Jesus. João, Pedro e João. Pedro e João, João, né? Com certeza. É. João, a ordem cronológica seria essa. João, Pedro... Que talvez fosse até da mesma idade, mas é da mesma geração, Pedro, né? Porque... E Paulo viveu por ali, mas não era do grupo, então se encontrou depois, né? Quer dizer, não se encontrou com Jesus, aliás. E se encontrou com Santo Pedro. Antônio mais novo, digamos, agora o mais recente, o recente. último, é Santo Antônio, que é do século XIII, 1200. Século XIII. E aí, só voltando rapidinho a Pedro, quer dizer, ele foi considerado o primeiro papa da igreja, Isso, né? Tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, que somos nós, está alicerçada, fundamentada, baseada na pedra que é Pedro. E a gente sempre diz, quando celebra a festa, cada um de nós é outro Pedro, é outra pedra que faz a igreja de Deus crescer, não é? Hoje, 21 séculos depois. E aí se celebra o dia do Papa. Sim, daí porque, pronto, ótimo. O dia 29 se celebra o dia do Papa como uma referência ao primeiro Papa, que foi Pedro, não é? Então, Pedro hoje se chama Francisco, ao longo desses anos todos, não é? E também, daí porque se faz, nesse dia 29, que no Brasil transfere para o domingo, uma coleta chamada Óbolo de São Pedro. Aí perguntam, é bom e interessante explicar, para que esta coleta? Então, esta coleta é uma reserva financeira que o Papa espontaneamente aplica às grandes necessidades do mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Agora com as enchentes de Pernambuco. Então o Papa, através da Caritas Internacional, fez uma doação de 150 mil euros. Então este dinheiro vem exatamente dessa coleta mundial, o Óbolo de São Pedro. Então pronto, quando você na para missa... as grandes necessidades do mundo. Você está ouvindo a gente agora, né, quando for a missa no último final de semana de junho. Junho, exato. E fizeram a coleta do Óbolo de São Pedro, você já sabe o que é que significa, né? E para onde vai. E para onde vai. Isso. Porque nas outras igrejas é 29, mas aqui no Brasil, 29 não é feriado. Então a gente transfere para o domingo seguinte. Isso. Pois bem, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja, batendo esse papo com o Padre Campos sobre os Santos Juninos. 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 19 de junho. Lembrando a você, aproveito para lembrar a você que está ouvindo a gente, a você que ainda não colabora com o Clube do Ouvinte, né, a se associar a esse clube que ajuda a manter essa programação da Rádio 91 no ar, especialmente a programação religiosa. Você que já é sócio do Clube do Ouvinte, saiba que você, por exemplo, está ajudando a colocar no ar o programa Aprendendo com a Igreja, ajudando a evangelizar tantas e tantas pessoas que ouvem a sintonia do bem. Portanto, seja um sócio ativo, né, do Clube do Ouvinte aqui da Rádio 91 FM. Bom, Padre Campos, vamos agora ao nosso último bloco, né, conversando sobre Santos Juninos. Já conhecemos a história de cada um, de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, de São Paulo, né? Por que será? Nenhum deles é brasileiro, né? Santo Antônio é português, São João é o quê? Da Judéia? É de Jerusalém. Jerusalém, né? Sempre, da terra de Jesus. Jerusalém. Pedro. Todos eles é da Terra Santa. Da Terra Santa. E Paulo também. Paulo também. Pronto. Paulo, os pais nasceram em Roma, os pais de Paulo, e alguma vez, para escapar da prisão, ele dizia que era cidadão romano. Ah, tá. Mas ele já tinha nascido fora de Roma. Ah, certo. Mas aí realmente foi uma coisa que ele usou para poder evangelizar, para chegar mais distante, não é? Com certeza. Porque foi preso várias vezes, foi solto, naufragou,
teve uma vida assim muito tumultuada, mas era um homem de Deus. Sim. Muita força. E as cartas dele, né, são atualíssimas, preciosas, são lições de vida que ele nos transmite até hoje. Até hoje, né? Elas são atuais. Muito atuais, muito sempre. Atuais. Bom, mas diga assim, nenhum deles era brasileiro. E por que será que eles são tão festejados aqui no Brasil? Pois é. Então aí é um processo histórico. Temos que ir ao século XVI, ao início da colonização. Todos estes santos que nos referimos aqui já eram comemorados, celebrados, homenageados na Europa e sobretudo em Portugal também. Quando os portugueses vieram para o Brasil, mesmo os primeiros leigos, não é? Com a primeira navegação, a primeira frota de Cabral, já vinham os franciscanos, não é? Quando aconteceu a primeira missa no Brasil, em 1500. Mas depois vieram os jesuítas e, a partir daí, as outras ordens religiosas. Todos eles, quer sejam portugueses leigos ou padres, frades, eles já traziam essa experiência de festejar estes santos. Então, chegando no Brasil, no século XVI, eles começaram a implantar essa devoção a cada um desses santos com as devidas adaptações, não é? De modo que, pelos relatos históricos, isso falou muito forte, não é? Ao coração do povo brasileiro. E ao longo desses séculos, foi evoluindo, foi se espalhando, foi se sedimentando, de modo que a gente tem esse respaldo tão grande. Esses santos, em pesquisas há um tempo atrás, realmente foram considerados os mais populares, os santos mais populares do Brasil. Então, digamos assim, quase toda a paróquia, se não tem como padroeiro São João, Santo Antônio, mas tem uma capelinha. É verdade. Tem um oratório, não é? Tem sempre um lugar de culto, de homenagem a esses santos. Um detalhe, eu lembro, criança, muito criança, antes de entrar no seminário. Olha que eu entrei no seminário com 13 anos. Mas antes, eu tinha uma tia chamada Antônia, que ela morava fora da cidade, lá num sítio, em Eloy de Souza, e ela não fazia só a novena, ela fazia a trezena de Santo Antônio. 13 noites, um altar na sala, a imagem de Santo Antônio no oratório, né, Santo Antônio de madeira, né, bem tradicional, e haja novena, e haja cantoria, e haja bendito. Era uma coisa muito interessante. Portanto, esta devoção popular desses santos juninos está muito arraigada no coração. E se a gente... Bom, se for fazer uma pesquisa no IBGE, deve ter esses números, né? Mas assim, quantas pessoas chamadas Antônio, João, Pedro e Paulo, né? Nós temos no Brasil. Uma infinidade, verdade, né? Muito. Quantas cidades. Exatamente. Quantas igrejas, quantas capelas. Você veja, para as pessoas antigas que cultuavam nas suas salas esse santo, tinha sempre um oratório. Sim. Né? Com aquelas imagens de geralmente madeira. E não faltava. Podia faltar outros, mas Santo Antônio, São João, São Pedro, não faltava. Porque eram santos da devoção do povo, da religiosidade popular. Só abrindo assim um parênteses, o senhor estava falando foge um pouco, né, dos Santos Juninos, mas o senhor estava falando de quando os portugueses começou o processo de colonização aqui no Brasil. A gente também tem a história das imagens de santos que apareceram nas águas, né? No mar. E aí a gente pode lembrar Nossa Senhora da Apresentação. Exatamente. Que isso fazia parte do processo de ir inculturando. Exato. Implantando a devoção, o culto, não é? Sim. Agora, um detalhe aí, você lembrou muito bem, é muito oportuno. Esses santos perdem para Nossa Senhora. Nossa Senhora é mais, viu?
é mais do que esses santos todos. Porque por que Nossa Senhora é mais? Porque tem esse monte de número imenso de títulos, né? De títulos. Sim. Cada cidade, cada paróquia, cada diocese tem um título, não é? Um título de Nossa Senhora. Então aí esses títulos de Nossa Senhora se espalharam mais. Mas aí sobre os títulos de Nossa Senhora, eu já quero fazer o comercial. Está para ser publicado pelas edições Paulus, um livro que escrevi sobre os principais títulos de Nossa Senhora. Claro, eu tinha que fazer uma seleção a partir dos mais populares, porque contando mesmo aqueles que a igreja autoriza, são mais de 1000. É mesmo? Mais de 1000. Registrados, autenticados, reconhecidos pela igreja. E destes mais de 1000, eu coloquei 70 mais populares. Então o título do livro vamos depois fazer um programa, Valei-me Nossa Senhora. Invocações marianas no Brasil, História e Espiritualidade. Que legal. Que eu coloco não apenas a história do título, de cada título, como também como a gente vive esse título. E por aí vai. Já tem previsão do lançamento? Ou no final deste ano, no começo do próximo. Já estou curiosa para ler, viu, Padre Cândido? Vamos fazer um programa aqui, com certeza, sobre esse título. Valei-me Nossa Senhora. Valei-me Nossa Senhora. Ô, Padre Campos, voltando aos Santos Juninos, assim, a gente fala-se muito hoje no resgate das manifestações populares, culturais, folclóricas. E aí eu pergunto ao senhor, como é que a gente pode ajudar as festas juninas, até a partir da igreja, né? Como é que se pode ajudar nesse resgate dessas manifestações folclóricas, culturais, né? Pegando o gancho mesmo das festas juninas. Excelente pergunta, ótima, porque veja bem, a igreja está no mundo para evangelizar. Então, a partir dessas festas juninas, com suas características, seus tópicos, suas expressões, suas adaptações, suas enculturações, como conscientizar as pessoas para que acolham a palavra de Deus e vivam melhor o Evangelho. E aí eu diria o seguinte, para não ficarmos apenas no folclore, né, só na festa celebrada e termina tudo, talvez um caminho seria a gente resgatar aquilo que caracteriza cada santo. Então eu dou uma sugestão pastoral. Pensei, por exemplo, Santo Antônio, começar com Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa, porque nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Então, quando a gente coloca esse simbolismo, que é o simbolismo litúrgico da bênção do pão, então a gente colocar isto na dimensão da partilha. Numa realidade de Brasil, onde nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome atualmente, então, que este pãozinho que a gente leva para benzer, chamado Pão de Santo Antônio, que nos motive para a gente partilhar mais os nossos dons, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Não apenas o pão material, sim também, mas as outras dimensões do pão, o pão da palavra de Deus, o pão dos dons que nós temos, que temos que repartir uns com os outros, e por aí vai, não é? A lição da partilha a partir do pão de Santo Antônio. Depois o segundo, João Batista, o batizador, o profeta. Então, a dimensão profética do cristão, não é? No contexto do povo de Deus. Aí a gente lembra, no batismo, todos nós recebemos, se começamos a participar da dimensão profética, sacerdotal e pastoral de Jesus Cristo, não é? Então, exatamente esse sacerdócio comum é o que nos dá a cidadania eclesial, a identidade. Nós somos iguais a partir do batismo, a cidadania eclesial. Então, dentro dessa cidadania está a dimensão profética, de anúncio e denúncia. Anunciar a palavra de Deus
em diferentes realidades, a gente vai enculturando, adaptando a linguagem, o conteúdo, tudo. E, ao mesmo tempo, denunciar, não é? Com palavras, com o testemunho, tudo aquilo que contradiz o Evangelho. Tudo aquilo que é uma ameaça à vida como dom de Deus, aos direitos humanos, à igualdade, fraternidade, por aí vai. Então, resgatar a partir do evangelista, a partir do profeta João, a missão profética. Depois é Pedro. Pedro, o primeiro, não é? Pedro, pescador. Então, lançar as redes. Mas aquilo que eu já dizia antes, quando a gente celebra a festa de São Pedro, nos faz lembrar que cada um de nós, na sua comunidade, é outro Pedro, é outra pedra que faz a igreja crescer em todas as dimensões da vida. Tu és Pedro, eu sou Pedro, né? Eu sou a igreja. Então, o meu testemunho de fé, a minha autenticidade de opção cristã deve prevalecer. E Paulo, por último, não é? Paulo, aí eu diria assim, olhe bem, Paulo, o missionário. Sim. A igreja missionária. Então, a igreja está caminhando, não é? Uma igreja sinodal. Aí vem comunhão, participação e missão. É? Então, a gente tem em Paulo, apóstolo de Jesus, missionário, uma inspiração. Se a igreja não é missionária, não é a igreja de Jesus Cristo. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho até os confins do mundo, a toda criatura. Então, celebrar São Paulo, hoje, né, do dia 29 de junho, significa celebrar o nosso compromisso missionário. A missão, a igreja que cada vez mais quer levar a todas as pessoas a boa nova. Pois bem, Padre Campos, então a gente, infelizmente, né, o tempo já está no final, né, o programa já está no final. Quero só aqui agradecer ao senhor por esse bate-papo tão gostoso, né, de tanto conhecimento sobre nossos santos juninos. Muito obrigada e vamos bater papo aqui outras vezes, né, sobre outros temas, além do livro Valei-me Nossa Senhora. Valei-me Nossa Senhora. Qualquer dia chamar o senhor para a gente fazer um programa sobre religiosidade popular. Vamos, ótimo. Ótimo. Então, gente, tenhamos todos um feliz São João, um feliz São Pedro, não é? E que esses santos sejam os nossos grandes intercessores e que possamos sempre invocá-los. Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, roguem a Deus por nós. Amém. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Domingo que vem, às 10 da manhã, a gente se encontra aqui mais uma vez com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Você continua na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você, bons festejos juninos e até domingo que vem.